Olá, este é o Onco em Cápsulas, um espaço especial para quem trabalha com oncologia diariamente. Essa série de entrevistas é uma iniciativa do Laboratório Cristália e aqui a gente conversa sobre diversos temas. Então, se você é farmacêutico, enfermeiro, fica com a gente. O tema hoje é equipe multiprofissional e a nossa convidada é a Daniela Arcanjo, que já esteve aqui antes. Bem-vinda. Muito obrigada. Você que Oi, Luísa. Oi. Tudo bem? Você que é professora universitária, mestranda, enfim, tem uma vasta experiência, né? Queria saber de cara qual é a importância da equipe multiprofissional quando a gente está falando de pacientes oncológicos. O paciente oncológico é um paciente que requer cuidados, né, ao longo do seu tratamento. Ele não difere do ponto de vista de cuidado, mas em alguns momentos você percebe que ele exige mais dos serviços de saúde do que outros pacientes, né? E antes de mais nada, a gente precisa começar pensando no seguinte: por que eu tenho que fazer uma equipe, né? Eu vou usar aquela frase que todo mundo fala, que sozinho, né, a gente vai rápido. Quando a gente está junto, a gente vai melhor e, né, consegue entregar e chegar ao que a gente busca de resposta. Isso em qualquer área, né, Dani? Em qualquer área, e na saúde, na oncologia. Então, eu tenho um farmacêutico. Eu sou farmacêutico, eu sempre vou puxar a sardinha para falar primeiro do farma. Mas eu tenho um enfermeiro e tenho um médico. Isso que a gente vê de equipe assim, na maioria dos hospitais. Mas vai além disso, né? E eu já volto para falar desses três, que para mim são muito integrados na oncologia, mas eu também tenho que ter a psicóloga, a nutricionista, a fonoaudióloga, dependendo do tipo de oncologia, de câncer, de tumor, onde está, o que ele vai tirar. Então a gente tem uma série de agregados que podem vir. Quais outros? Vamos lá. Fisioterapia, Então, fisioterapeuta. com relação ao paciente oncológico, esses são os profissionais, os principais. O psicólogo, a nutricionista. O farmacêutico, o enfermeiro, o médico, fonoaudióloga. E aí vai, né? Eu trabalhei num hospital e eu vou te trazer um pouco da minha experiência de lá, que a gente tinha inclusive o terapeuta ocupacional. Por quê? É no hospital de alta complexidade, então ele tinha todo esse modelo de gestão, né? Então eu tinha essa equipe multiprofissional. Isso acontece em todos os lugares? Não. E como a gente ajuda isso? Primeiro a gente tem que trazer todo mundo para ter um objetivo, e todos ali nós temos, né? Que é entregar, né, melhorar a vida do paciente, não só tratar, né? Cada um tem a sua ação principal na profissão, mas o objetivo é promover, né, aquele paciente de uma forma melhor, um tratamento melhor, né, um cuidado paliativo melhor, porque a gente não pode falar na cura, porque nem sempre a gente obtém a cura. Então, a gente tem que paliar esse paciente. Quanto mais profissionais, Lu, mais visões diferentes. Mais suportes você tem também. E todo né? mundo suporta o paciente. Então, a fisioterapeuta, ela vai pensar ali como ele pode exercitar melhor porque ele ficou um tempo internado. Sim. A nutricionista vem e já fala dessa, né, dessa alimentação. Por mais simples que seja ou não, já tem um trabalho. Claro. E tudo começa com o médico prescrevendo, fazendo o diagnóstico. A enfermeira está junto aqui nesse momento. E assim, na sua opinião, o que precisa para que isso aconteça mais Pra e mais no fomentar, Brasil? o médico e o enfermeiro, a enfermeira, eles sempre vão estar ali, né? Seja na oncologia infusional ou em drogas orais. Então, esses dois profissionais, eles estão ali. Como que a gente ganha o espaço? Primeiro, a gente tem que se fazer conhecer. Então, o farmacêutico, ele tem que levar conhecimento para a equipe de saúde. Quem é a equipe dele ali? É o médico e o enfermeiro. Então, ele tem que trazer informações que são relevantes. Ele tem que ser sério. Não é que ele não pode brincar, mas tem hora, o momento que ele está ali, abordando a equipe, para que ele seja inserido, aconteceu e foi tudo bem. Então, ele precisa estar inserido. A partir do momento que ele está inserido, talvez seja ele o observador de necessidades. Então, em diversos cenários, cada um tem uma maneira, né? Então, eu estou falando de saúde suplementar, que nem sempre, às vezes, tem tudo no mesmo prédio, aí o paciente tem que marcar em outros lugares. Mas ele tem uma equipe de suporte. Sim. Alguns hospitais já traz isso tudo integrado no seu eixo ali. Então, não é uniforme essa realidade que a gente vê.
O básico que eu observo, né, e não dá para ser diferente, médico, enfermeiro e farmacêutico. O farmacêutico ele ganhou muito esse espaço nos últimos 20 anos, porque ele trouxe eu vou te falar de eficiência no tratamento, porque ele traz informações relevantes, o que pode ser inserido, o que pode ser administrado, o que pode ser misturado. Misturado que eu digo, o paciente está fazendo uso de um medicamento, mas ele faz uso de outro comprimido. Será que isso tem uma interação medicamentosa? Será que isso vai retardar o trabalho, vai melhorar a ação? Então, o farmacêutico ele é útil, né, nesse mecanismo. Então, a gente precisa mostrar nossa utilidade ali na equipe. E isso a gente começa participando das reuniões. E eu escuto muito assim, ai Dani, mas o médico não me convidou. Se convide. Você acha que tem esse aspecto Tem, também do interesse próprio? Você tem que chegar, né? Porque nem sempre alguém vai vir te buscar. Às vezes você tem que estar parado lá e pegar o bonde ali, para você poder inserir. Nós saímos disso, Lu, sem te cortar, mas já te cortando. Nós saímos dessa história de integração na equipe, lá no ambulatório da oncologia, e o ponto forte foi a gente fazer reuniões mensais com toda a equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, farmacêutico, e os novos pacientes, para que eles entendessem de como seria o tratamento deles. Um contexto assim, que abrange diversos pontos de vista, né? Que vai falar do tratamento, que não precisa ter medo, tudo aquilo que a gente sabe que o paciente oncológico necessita, Claro. nós chegamos nesse ponto. Por quê? Porque houve interação, mas porque todo mundo foi ali buscando o seu espaço. Claro. Isso é incrível, porque a maneira de olhar para o ser humano é diversa. O paciente é tratado na íntegra, né? Claro, claro. Em diversas camadas, né? Em diversas camadas, com qualidade, com segurança, com os custos equilibrados. Sim. E, bom, a função do farmacêutico é qualificar esses remédios, né? Adquirir. E dos outros profissionais, o que você diria, assim, que o farmacêutico começa nessa área de logística, ele faz toda a parte de seleção, aquisição, ele participa, ele escolhe. Eu falo o que ele faz, tem gente que fala assim, mas eu não faço compra. Mas é você que delimita o que o hospital vai comprar, você avalia a lista. Depois disso, ele participa da manipulação, se for um quimioterápico, um biológico, um biosimilar, ele trabalha ali. Depois ele vai interagir direto com o médico na farmácia clínica e aí vem a hora que eu vou falar dos outros profissionais. O médico faz o diagnóstico e prescrição dos medicamentos. O farmacêutico clínico, ele vem fazendo um checklist com o médico. A dose está certa, o volume corpóreo, esse paciente emagreceu ou engordou, eu fiz o checklist, olha que legal, o médico prescreveu tudo, junto com o médico, o farmacêutico carimba e vai adiante. Se vai ser comprimido, ele já vai dispensar da farmácia. Se for um quimioterápico, um biosimilar, ele precisa entrar numa capela específica para manipular, né? E aí, essa bolsa pronta vai para a mão da enfermeira, e a enfermeira vai conferir, né, se a via está certa, a dose está certa, o nome do paciente está certo, segurança e qualidade do paciente, as normas. Que inclusive é um tema que está aqui temas, no YouTube. Volta lá no YouTube, é o primeiro assiste, vídeo, que é bem então importante. Se você quiser se aprofundar nisso, vai lá. E ele faz toda essa conferência, o enfermeiro, e ele instala, cada um chama de um nome, mas é instalar, ele faz a instalação da quimioterapia. Tá. Se for comprimido oral, quem faz essa dispensação e orientação é o farmacêutico. Né? Então, os principais são esses. Aí, como eu falei, o nutricionista vai corrigir qualquer evento na nutrição, porque tem o paciente oncológico, ele tem náusea, ele não fica disposto todo dia, então a nutricionista pode ajudar, inclusive com coisas que são super simples de fazer, que são chás, e aí ela põe o chá na forminha de sorvete, põe no congelador, e aí quando a paciente começa a sentir a boca ruim, ele tem o acesso. Então são coisas simples que a gente faz para modificar a vida do paciente e trazer melhoria. Então, vai olhando neste quesito. Então, os três principais, eu não desmerecendo, mas é o que a gente vê num formato, mas o ideal, né, que a gente... Seria ampliar ainda mais, você acha? Para que Ter a Nutri, a psicóloga, o paciente oncológico, principalmente o homem sozinho, ele entra num estado depressivo, então a psicóloga resgata isso. Sim, se for o caso, encaminha para um psiquiatra, se elaborar ele perceber. Um pouco a experiência. Então, todo mundo é bem-vindo. Lógico que a gente fica triste porque não é todo lugar, né, que tem.
A gente vê os principais, médico, enfermeiro e médico, enfermeiro e o farmacêutico, mas o ideal seria a gente ter esses 7, 8 profissionais. Na sua experiência, são poucos ainda? A porcentagem, digamos assim, ainda é muito O que restrita? eu vejo ainda são poucos, assim, não são todos os hospitais oncológicos que têm essa dinâmica. Dani, e se a gente for comparar hospital público e hospital privado com relação a essa presença da equipe multiprofissional, o que você tem a dizer? Para ninguém me matar, mas eu vou puxar a sardinha do SUS, porque é onde eu vi acontecer e acontecer de uma forma efetiva que fazia diferença na vida do paciente. Por quê? Porque alguns hospitais do SUS, eles foram abordados, se você pegar, vou falar uma coisa chata, a gente tem 2 nomes no SUS que são importantes, o NACOM e CACOM, que são centros e unidades de atendimento oncológico. E um deles é mais específico, é mais completo. Então, ele permite que você tenha esses outros profissionais. Está ali delimitado. Igual agora, os farmacêuticos devem estar acompanhando, a gente está formulando uma outra política, não eu, mas os farmacêuticos envolvidos no Ministério, chamada Assistência Farmacêutica em Oncologia. Então, a gente vai comprar uma série de medicamentos para o SUS, que são legais, que a saúde suplementar tem e eu não tinha no SUS. Então, vai melhorar essa assistência. Que ótimo. Isso é uma coisa que eu defendo muito o SUS. A saúde suplementar tem em hospitais tipo A, que eu vejo em São Paulo, 2 no Nordeste, 1 no Norte e 1 no Sul. É isso que a gente tem de maior, que a gente vê essa equipe maior. Que é interessante. Mas dos demais, aonde eu vou, eu sempre vejo médico, enfermeiro, um farmacêutico clínico, um que manipula. Em algumas vezes eu cheguei a ver um psicólogo, mas porque foi necessário vir, porque o paciente estava chorando. Tá. Porque senão esse paciente ele tem que migrar em alguns consultórios. Entendi. É essa a diferença que eu observo. E você tem algum exemplo prático que você possa contar? O quanto importante muitas vezes, os farmacêuticos podem me ajudar, o paciente ele confia no farmacêutico, no enfermeiro, no psicólogo. O psicólogo ainda tem uma regra de conduta maior. E muitas vezes ele não fala para o médico, porque ele não quer frustrar o médico. E na cabeça, muitas vezes, do paciente, ele acha que se ele tiver qualquer reação ao medicamento, a culpa é dele. Então ele não fala, ele não se abre, ele não compartilha coisas. A experiência que eu tenho de oncologia no SUS, ele ficava mais, não todos, tá? A gente tem uma quantidade de pacientes que são bem espivitados, mas a grande maioria tinha medo de ter que o médico se decepcionasse com ele. Sei. Então, nos grupos a gente conseguia fazer com que ele se abrisse. Na consulta farmacêutica que a gente fazia, às vezes ele falava, eu não estou tomando o medicamento, eu pulei a sessão de quimioterapia. E quando a gente levava para o médico, mudava todo o desfecho. O médico não estava sabendo, não, então também não podia, sei lá, eventualmente intervir. Ele não ia saber. Está tomando medicamento? Tô. Veio fazer a quimioterapia? Vim. Então, por que não está funcionando, né? Então, muitas vezes, o paciente ele fica timidinho. Então, ele tem que ter outros acessos, confiar, né? Sim. Dani, qual é o grande ganho da equipe multiprofissional, tanto para o paciente quanto para os próprios profissionais de saúde? Eu acho que ganha, eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas podem até brigar comigo, eu acho que ganha dignidade, né? Um tratamento, o paciente oncológico já é um paciente que ele vem com uma carga, né? Então, o mínimo que a gente pode oferecer quanto profissionais da saúde é o respeito, é a dignidade. E quando eu faço esse ciclo, o paciente ele é bem assistido. Eu posso te falar N exemplos, principalmente de mama, né? Principalmente de próstata, que são pessoas que ficam ali um tempo tratando com a gente. Quando ele recebe a alta, ele renasce. E junto disso, quem vem criando esses laços é essa equipe multiprofissional. Porque a gente fica sabendo se ele está tendo evento adverso, se ele está vindo no dia certo, se ele está se alimentando. Porque o SUS é um SUS diferente para cada um. Mas o nosso paciente do SUS, ele é um paciente muito agradecido, muitas vezes muito simples, que não detém todo o conhecimento que a gente gostaria, mas aí o farmacêutico entra colaborando, o médico acolhendo, a enfermagem fazendo todo... Porque eu falo que o hospital é da enfermeira, né? Ela fica ali o tempo todo, ela faz esse nuance de pôr o paciente, de olhar o paciente, de comunicar o médico, de chamar o farmacêutico. E quando você vê essa equipe funcionando, o paciente ganha vida. Olha, que incrível. Eu não posso falar que ele vai curar, não é isso. Ele ganha vida, ele está sendo bem cuidado, bem tratado. A dignidade, como você falou, a dignidade, né? Eu gosto dessa palavra é de uma palavra dignidade. Muito... Que solidifica o tratamento. Porque é um período. Ou antes,
A gente muitas vezes falava, nossa, tá com câncer, você via que as pessoas mudavam. Sei. Hoje, não sei se é bom ou ruim, a gente já meio que normalizou. Tá com câncer, vamos lá, trata e... Então, isso tem que ter e essa dignidade vem aí. E para a equipe também, talvez, tenha essa dignidade, Sim. né? Gente, quanta gente Na vibra, contramão. vocês devem ver, faz cinetinha, toca cinetinha na última químio, põe no carro, então... É E gratificante você para o vê que todo profissional, mundo... né? É a hora que você quer, né? Todo mundo Claro. busca aquilo, a cura, né? Claro. É muito bom. Que bom. Muito Que bom. ótimo. Ai, que bom que temos isso, Não né? é? Dani, obrigada. Obrigada a você, Lu. Foi um ótima prazer. conversa, Adorei. viu? As 3 conversas que você tá tão Assistam. presente Nos assistam. aqui no YouTube. Agora a gente chegou ao fim de mais um Onco em Cápsulas. Você pode acompanhar outros episódios aqui no YouTube oficial do Cristália. Temos a Dani, né, em 3 episódios e teremos mais no futuro. Então, esse espaço é para quem trabalha diretamente, né, com oncologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, dessa ampliação aí de visões. Ideias. Obrigada. Muito obrigada. Nos vemos. Estudem, ofereçam o máximo ao paciente, porque a gente sempre tem um olhar melhor. Muito obrigada. Um beijo. Fico por aqui.